Fala, minha gente, graça e paz, estou chegando aqui para mais uma entrevista no podcast Reine Perspectiva, mais um episódio para vocês, sempre com entrevistas maravilhosas, bem legais, convidados especiais aqui que estão contando as suas histórias, estão contando coisas extraordinárias, vocês já estão recebendo, já estão percebendo isso, que maravilha, muito obrigado desde já pela tua audiência, primeira coisa que você tem que fazer, se inscreve no nosso canal, imediatamente, já bota inscrição aí se você ainda não é inscrito, se você já é inscrito, legal, dá o seu like, imediatamente dá o like aí, porque isso vai conseguir, com isso vamos poder chegar a mais pessoas, mais vidas vão poder ser alcançadas em relação a esse vídeo. Tá? Dá o like, curte, compartilha, faça o que puder para poder você receber esses conteúdos maravilhosos de cada episódio do podcast Reine Perspectiva. Estamos aqui desenvolvendo durante todo esse ano de 2024 para você e com certeza vai receber muita informação legal, você vai ser muito edificado, prepare-se que vem muita entrevista boa, então fiquem ligadinhos aí, eu creio aí, rapidinho, já dá o seu like aí, imediatamente, a primeira coisa que você tem que fazer, beleza? Estamos aqui diretamente do Estúdio Souilo, aqui, o Estúdio Souilo fica aqui na Rua da Emancipação, número 48, no centro de Embu das Artes, centro mesmo, pode vir aqui, no centro de Embu das Artes, você vai ter um salão de beleza completo, com massagem, inclusive massagem, limpeza de pele, extensão de cílios, pra você ficar bonitão, bonitona, fazer aquele dia de noiva, você vai casar, já vem aqui, já marca o dia inteiro aqui, para poder você se preparar de verdade, tá certo? Então, aqui no Estúdio Souilo você tem serviço completo, já agende o seu atendimento, entre no site oficial, né, entre também no Instagram deles, né? Principalmente no Instagram, que aí vocês vão ter todas as informações, né? @Estúdio Souilo com W, tá? Então, você vai poder receber todas as informações, agendar o seu atendimento aqui e você vai ter um atendimento de qualidade aqui no centro de Embu das Artes. Aliás, se você quiser visitar a nossa cidade turística, cidade de Embu das Artes, aqui temos aqui a feira de domingo, né, a Feira das Artes. Você pode vir num dia de domingo aqui curtir também ou dar um passeio maravilhoso aqui na nossa cidade, beleza? Mas vocês querem saber quem é o nosso convidado de hoje, né? E aí? Quem será que é o nosso convidado? Talvez vocês já tenham lido aí, mas... rapaz, ele saiu correndo aqui, teve que sair correndo, puxa vida, mas logo ele tá voltando. Então, vou fazer o seguinte, roda a vinheta, que já nós já vamos trazer ele aqui, beleza? Podcast Reine Perspectiva, é isso aí. Bom, gente, estamos aqui de volta. Não, nosso convidado chegou correndo aqui. Eu cheguei. Tava correndo aqui, teve que sair rapidinho aqui, voltou aqui. Eu cheguei. Olha quem tá aqui comigo, grande. E não é que aconteceu isso? Olha. Aconteceu, agora você Eu está sei, aqui eu no vou meu ter que- podcast, meu amigo. Seja Olha, bem-vindo. muito obrigado, gente. Eu não sei nem o que eu vou fazer aqui hoje. Eu tô aqui só observando todo o local. Tá legal, né? O local tá legal, né? Quem falou, gente? Quem falou que não ia ter, né? Quem falou que não ia ter olha o aí, podcast da Rádio Visionário? Obrigado. Mas agora nós vamos fazer uma troca. Fala. Já que eu vim Vamos lá. aqui, tô sendo muito bem-vindo. Já que eu vim aqui hoje. Sim. Então você depois vai no meu. Pronto. Sim, com certeza. Faz uma troca, vai ser Beleza, a fusão. então. Que nem lembra do Dragon Ball que tinha essa fusão? Então vai ser a fusão da Rádio É Visionário. verdade, você está com sendo o entrevistado programa por mim do e eu vou ser Barro. entrevistado por você. Não, você vai Fechou. mesmo lá, a gente faz uma troca. Eu vou. Não é nem uma dívida que você pode pagar e não é nem com dinheiro, olha só. É verdade, É só fazer verdade. Só fazer essa troca, tá vendo? É nosso convidado aqui, Ai, cara, que legal. sensacional. O Wellington Barro vai poder contar um pouquinho das histórias dele aqui. Sim, E, cara, tem esse cara histórias tem muito história, hein? loucas. Tem umas Esse muito cara loucas, tem umas tem engraçadas, história. tem umas tristes, tem tudo. Tem de todo jeito. Ai, meu Deus, se alguém ligando, agora não é hora de ligar, gente, eu tô na Rádio Visionária. Rapaz, vai ligar É, agora. Eu tô com meu vou celular aqui desligar aqui. atento aqui, mas não Não, vai mas não ligar. deixa ninguém ligar. Bom, Mas obrigado, meu amigo, obrigado mesmo, de Eu verdade. que agradeço Tô muito feliz por de ter estar aqui aceito o hoje. nosso convite aí e estamos aí à disposição e vamos começar a nossa entrevista aqui contando quem é o Wellington Barro. Todo mundo fala do Barro, programa do Barro, o Wellington Nossa. Barro. Por que Barro? Quem é o Barro? E eu fico falando Barro quantas vezes precisar, não sei por quê. A gente Mas, se encontra enfim. em vários lugares, aí você faz vídeo mostrando, mas que raio de Exatamente. barro é esse? Ah, de Barroco. Barroco fica me ajudando, Barroco é meu produtor, Barroco não sei o quê. Vamos lá, quem é o Wellington Barro? Olha, meu amigo, o Wellington Barro é um cara
Que já foi muito louco. Ah, é? Hoje eu acho que eu tô menos ainda. Você tem certeza disso? Menos louco. Mas assim, eu sempre fui muito apaixonado pela área da comunicação. E desde a época da escola, já tinha muito essa coisa de gostar da parte da comunicação. Eu não sei porquê, mas eu acho que eu já sabia que no futuro a minha vida seria essa. Aí um dia, mais de 30 anos, Tá um brincando, amigo... mais de 30? Um amigo, assim, na escola mesmo, falou assim, olha, vamos chamar você de Barró agora. Você vai chamar de Barró. Eu falei, mas o que é Barró? Você acabei de inventar. E aí, como eu não me importei, ficaram me chamando de Barró. E ficou Barró. Tem gente que não sabe nem meu nome, mas só chama de Barró. Mas hoje, ele faz parte do meu nome mesmo. Hoje eu acrescentei isso e eu me chamo, de fato, eu me chamo Wellington, né? E aí eu coloquei o Barró e agora todo mundo pode me chamar de Wellington Barró, porque existe de fato agora isso. Porque assim, eu falei, as pessoas emitiam passagem, fazia coisas assim, ou às vezes eu chegava com o nome na lista, estava escrito Wellington Barró. Uau! E aí eu falei no cartório, falei que as pessoas, falei, meu, eu não posso mais ficar assim. Eu já tive vários problemas por causa disso, porque a pessoa não sabe. Por mais que eu brincava que era artístico, né? E não deixa de ser mesmo, as pessoas faziam isso, tipo assim, hoje eu estou te convidando para o evento e tal coisa, e colocava passagem com o nome Wellington Barró. E no meu RG eu olhava, não tinha esse Barró. Não tinha o Barró, né? Aí eu tinha que ficar explicando, entendeu? E aí, Que era o nome artístico. assim como muita gente falou que o Lula, né, colocou Lula, ele não tinha Lula no nome, então ele colocou. É. A Xuxa tem Xuxa, eu falei, que eu não posso ter o Barró no meu nome? Que isso? Entendeu? Verdade. Porque eu não posso ter o Barró. E eu sempre gostei muito dessa área também da comunicação. Então, desde o tempo da escola e do apelido, eu brincava no intervalo da escola, a gente brincava de rádio, tinha os alto-falantes dentro da escola. E eu já fazia isso, já soltava música, já dava os avisos da escola. E eu achava isso sensacional. Uau. E ali, com 13 anos, eu fui começando com a minha vida assim. 13 anos. Nesse universo, que eu já sabia que no futuro ia ser assim. Rapaz. Aí depois eu fui sendo atendente de ouvinte na rádio, fui gostando, fiz o curso de locução, né, no Senac. Foi a primeira coisa que eu fiz, foi o curso de locução. É assim que eu completei, né, 18 anos, ia completar 18 anos, porque você não podia, né, antes disso. O cara não podia registrar, não podia fazer nada disso. Tinha que ter o DRT. Certo. E para ter o DRT era a partir dos 18 anos. Aí eu falei, vou ter que esperar. Então eu esperei esse tempo. Fui atendendo ouvinte, fui aprendendo como que funcionava uma rádio, vendo as rádios pirata, né, que chamam de pirata. Mas agora é chique, é comunitário. É comunitária. Agora é rádio comunitária. E hoje mais chique ainda que existe, gente, a rádio web visionária, que agora é muito mais chique, onde a gente está aqui ao vivo nesse momento. Só que nós não somos piratas, tá? Nós somos É originais, uma rádio tá? web. Agora as coisas mudaram, né? Para você ver como as coisas mudaram. E até a qualidade do som é bem melhor mesmo do digital. A gente vai chegar lá nisso. E aí foi isso, mano. Eu fui pegando gosto, fui entrando nisso e nunca mais saí disso. Minha vida é essa. Eu acho que esse ano agora de 2024, deixa eu ver, eu tinha 14, vai fazer 22 anos. 22 anos, né? Nessa, assim, apaixonado por isso e direto nisso. Comunicação. Claro, eu trabalhei em outras empresas, Certo. porque eu tinha que pagar meus estudos. Então, por exemplo, de segunda a sexta eu trabalhava no escritório de advocacia. E de sábado e domingo eu já fazia essa coisa de rádio. Eu já era folguista e nem sabia naquele tempo. Já fazia função do Já folguista. fazia função logo E não sabia, mas colei muito adesivo nos carros na rua, fazendo promoção. Assim como o Johnny também, o Johnny Braga faz essas coisas muito legal com a Rádio Feliz. Então eu fiz muito disso também. Então foi a minha escola, eu fui aprendendo vários setores da rádio, aí me formei em rádio e TV, que também foi muito legal, foi um aprendizado muito grande, assim, a faculdade, conheci pessoas maravilhosas, e aí foi onde eu entrei na Rádio Transamérica, que foi onde foi um marco na minha vida, que foi onde realmente foi a minha escola. Você começou, então, a de primeira fato. rádio que você realmente entrou foi uma a rádio que não foi Transamérica. pirata, foi a Transamérica. Mas assim, que de fato eu realmente aprendi mesmo. Ali eu comecei mesmo do zero. Que eu tinha terminado, estava me formando, né, no caso. E eu falei, não, agora daqui em diante eu vou fingir como se nada tivesse acontecido até aqui. Restartar. Falei, daqui em diante eu quero aprender com essas pessoas que são muito boas. E aí eu aprendi com o Ricardo San, a Gislaine Martins. E toda a galera. A Gislaine Martins, ela faz a voz no Domingo Legal. Acho que até hoje ela deve fazer. Então, é uma baita locutora, uma baita profissional, o Ricardo San. E eu achava que ia chegar a minha vez, não ia dar tempo de conhecer essas pessoas, de chegar perto. E eu nunca imaginei eu estar ali, cara a cara com eles, tipo assim, eles serem meus chefes, entendeu? Então, eu nunca imaginei isso. Mas aprendi muito e devo muito a eles isso. Aprendi essa coisa da improvisação, aprendi o que fazer no ar, o que não fazer também. Então, assim, foi muito maravilhoso. Tudo que eu aprendi com
com essas pessoas. E a gente vai levando para a vida, né? Então, comecei na Transamérica, que é uma rádio secular. E da Transamérica, olha que engraçado. Nossa, eu falo pra caramba, né, gente? Vai Olha aí, ó. fundo, vai. Isso é a coisa Aqui, da comunicação, o né? podcast de perspectiva, ele deixa a pessoa falar. E é verdade. Eu também sou falante, olha só. E aí, o que acontece? Eu estava na Transamérica e a Luciana Moura fazia a Transamérica Hits, que também ficava dentro do grupo lá, tudo uma coisa só, que parece uma cidade lá dentro da Transamérica, que ela é muito grande. E aí, a Luciana Moura estava lá e o Emerson, que é um rapaz que trabalhava com a gente, ele falou assim, cara, a Luciana agora está na Rádio Sara Brasil. Você já ouviu falar dessa Rádio Sara Brasil FM? E eu falei, não. Mas aí eu passei a ouvir. E ele falou assim, pô, você está aqui trabalhando, fazia promoção, fazia essas coisas lá na Transamérica, eu não era locutor. Sim. Mas fazia algumas coisas quando pedia de locução. Uhum. E aí ele falou assim, olha, a Luciana, ela está como gerente artística, diretora, alguma coisa assim, na Sara Brasil FM. Uau. Aí eu falei, Sara Brasil FM? Eu falei, cara... Aí ele falou, olha, é uma rádio evangélica. E eu falei, interessante. Eu falei, nunca fiz esse gênero. Eu falei, deve ser uma boa. Aguçou curiosidade. Eu falei, deve ser muito diferente do que eu já vejo aqui. E realmente era mesmo. E aí eu falei, cara, deve ser diferente. Aí eu falei, tá bom, né? Aí passou uma semana assim, ela tava, acho que não estava mais lá na rádio, ela já saiu para se dedicar, acho que totalmente a Sara Brasil. E ele falou assim, olha, tá precisando de uma pessoa lá. Uau. E eu falei, é mesmo? Eu já te indiquei lá, ela já te conhece, já te viu aqui, tá tudo certo. Eu falei, oxe, como assim, gente? Tá tudo certo. Aí eu cheguei lá na Sara Brasil para conhecer, e tá, cara, muito engraçado esse dia. E aí eu cheguei, a Luciana falou assim, olha, nós vamos fazer um teste com você, estão ligando de novo. E aí vamos fazer um teste com você. Eu falei, tá bom. Vamos pra cima. Olha que teste muito louco isso, Manuel. Qual foi o teste? Eles saíram do estúdio, saiu todo mundo do estúdio, a rádio ficou vazia. E ela falou assim, olha, a música tá terminando aí, faz alguma coisa aí. Eita! Me deixou sozinho. Deixou sozinho na sala. Na sala. E a música estava terminando e os botões tudo na minha frente. E eu falei, faz tempo que eu não mexo nisso. E eu falei assim, mas eu vou fazer do jeito que eu imagino que é, né? Aí eu olhei que já estava vindo a hora, né? A hora certa e tal. E vinha mais uma música. E depois dessa música eu tinha que desanunciar a música. E antigamente eu nunca tinha feito você tinha que ir era vinil ainda? Não, era? Já estava com pulsar, já estava com esses sistemas aí. Uhum. Nossa, eu também sou tão velho assim. O cara me tirando, né? O cara de velho. Eu não sou tão velho assim. Mas eu cheguei a pegar aquela que parece um fogão, sabe? Sim. Quando eu trabalhei em rádio AM, eu operava com uma dessa. Que eu vou chegar lá também. E aí eu entrei para Sara Brasil FM e tal. E fiquei lá fazendo esse teste. Peraí, vamos finalizar essa coisa de você conseguiu concluir. Isso, com o do teste. E aí todo mundo saiu da sala, eu olhei e falei a hora e apertei o botão assim, do jeito que eu imaginei que era, tá? E eu apertei, eu falei, deve ser assim. Aí eu olhei, mas a vantagem é que na pista, na mesa de som, estava escrito. Aí eu falei, então eu já entendi o que é cada um ali. Olha. E aí, para vocês entenderem, a gente aperta o botão e o sistema sai lá automaticamente, né? Então, tudo acontece, se você apertar o botão, se você não apertar, ele vai ficar tudo parado. E aí eu falei, vai acabar essa música, vai ficar tudo parado se eu não apertar, se eu não fizer nada. E aí eu apertei o botão, levantei, abaixei o outro e fiz. E falei a hora, abri o microfone, falei a hora e terminei. Mas aí quando eu olhei, eu falei, deixei o microfone ligado. Mas aí eu desliguei rapidinho, né? E é bom que tem aquela luz vermelha que avisa. As luzes vermelhas. Aí eu fui por ali, eu fui esperto, falei, até a luz vermelha. E aí ela ficou olhando de algum lugar lá e ficou observando o que estava acontecendo. E aí depois, quando eu fiz esse teste, fiz o que eu tinha que fazer lá, ela entrou dentro da sala e falou assim, agora você está aprovado, pode ficar aí. Não, isso foi na quinta-feira, quando chegou no sábado eu já estava lá, tá? No sábado já estava trabalhando, já estava lá. Já estava lá e já tinha que saber todos os programas, porque eu já era folguista também. Entrei como folguista, como todo mundo. Todo mundo no começo tem que trabalhar como folguista. Embora eu gostava, viu? Eu gosto de ser folguista. Gostava de folguista. Se alguma rádio quiser chamar de volta para ser folguista, não tem problema. Se eu quiser ser folguista da Rádio Visionária... Tu preciso de você no sábado de madrugada. Isso porque o folguista fazia os finais de semana, né? Entendi. Então tinha aqueles que trabalhavam durante a semana, que precisavam da sua folga no final de semana, então era toda uma escala, né? Certo. E aí era até uma escala boa. E aí eu fiquei... E daí em diante eu fui trabalhando em outras rádios, fui ficando na Sara Brasil, fiquei durante um tempo. Depois eu fui para Nacional Gospel, isso.
que aí eu fiquei também feliz, que mó galera passou pela Nacional, muita gente boa, passou por lá, grandes nomes aí hoje, passou pela Nacional. Eu falei, então tem que fazer minha história ali também, pô. E aí, graças a Deus, também conheci pessoas e foi muito legal. E aí eu fui para a Nacional, depois da Nacional eu fui para a Rádio Adore, tive essa passagem pela Rádio Adore que tinha acabado de começar, e eu acreditei naquele projeto que, tinha dias que tinha acabado de começar. E eu, maluco, saí da Nacional. Saiu da Nacional para acreditar e fui para a Adore, que tinha acabado de começar. Que também foi um bom aprendizado, assim. Só que na Adore foi uma coisa diferente. Eu sempre falei e operei para mim mesmo. Só que na Adore não, eu só ia operar. E eu achei o máximo. Eu falei, agora eu quero descansar um pouco a voz. Falei, vou ficar só operando. Eu achei legal. O pessoal não aguenta mais a voz. Eu falei, não, eu mais a tua cansado voz. de me ouvir. Eu também, já estava cansado de me ouvir. Eu falei, mas, gente, o cara já tá engraçadinho, ele também já tá engraçadinho. E aí, foi tipo isso. Eu falei, o povo já tá cansado de me ouvir. E aí eu comecei a aprender a pensar pelo outro. Então isso foi legal. Porque cada programação veio uma igreja diferente. Então você tinha que operar para os pastores e tal. Tá. Então eu nunca tinha feito isso. Eu achei o máximo. Foi uma escola também. Aí depois veio o Henrique, falou sobre a Ideal FM, que era uma rádio no interior de São Paulo, na Vargem Grande do Sul, que também foi um marco na minha vida. Foi, nossa, maravilhoso. Tudo que eu também fiz, o que eu aprendi, essa coisa da entrevista. Assim, nossa, foi maravilhoso. Você teve que sair externo ou na verdade... Não, o que acontece? Eu fazia interna daqui de São Paulo. Certo. E ele transmitia... Essa é a vantagem da rádio, de ser web, entendeu? Claro, ela era FM lá em Vargem Grande do Sul e também tinha um aplicativo e o site. Entendi. Entendeu? Então, essa coisa hoje não é novidade. Eu tô falando uma coisa de quase 10 anos atrás e já tinha isso, entendeu? Por exemplo, em 2005 já tinha rádio web, só que sem um aplicativo, era só em site. Então, tinha essa coisa, né, da gente fazer já a rádio web, e já tinha essa coisa da distância. Então, eu tô contando o truque agora. Eu fazia daqui de São Paulo e ele transmitia de lá. Então, muita gente achava que eu era de lá da cidade, mas de vez em quando eu ia e fazia mesmo de lá. Quando eu estava de folga, ou um dia que eu estava de mais boa, tranquilo, você ia eu ia lá. Então, eu fazia a Rádio Adore e ainda fazia a Ideal. Mas aí a Ideal era de boa. Eu fazia gravado ou fazia também ao vivo, quando eu não estava na Adore, e ele fazia direto lá. Transmitia lá. E foi uma experiência também muito legal, que eu também nunca tinha feito desse jeito. Que legal. Tanto para eles quanto para mim, né? E o Henrique Araújo também é um baita de um profissional, né? Um cara também maravilhoso que eu também pude aprender muito. E ele também foi da Nacional e a gente se conheceu na Nacional. Ele, o Isaac Souza, o Adilson Cerqueira, a Priscila Oliveira, que hoje está na Rádio Massa. Então tem muita gente que hoje está em vários lugares que passou pela Nacional. Certo. E aí eu tive essa passagem também com a Ideal FM, depois eu dei uma pausa com rádio, assim. Eu comecei a fazer outras coisas, e aí chegou o programa do Barró. Programa do Barró, vamos lá. Como é que surgiu o programa do Barró? Porque o nome, você já falou um pouquinho do porquê do nome. Agora, como surgiu a ideia do programa do Barró? Então, eu falei, vou deixar o meu sobrenome mesmo agora, né? Agora é meu sobrenome, vou deixar o meu sobrenome mesmo. E eu falei, vou inventar o programa do Barró. Porque muita gente falou assim, olha, por que você não pega essas entrevistas que você faz no rádio, que você sempre fez no rádio, espontânea, essas entrevistas malucas que você faz aí do teu jeito, você não faz na internet? Aí eu fiquei pensando, eu falei, mas isso vai dar maior trabalho, ficar editando vídeo, ficar fazendo essas coisas. Aí eu fiz um e achei legal. E a primeira pessoa foi minha mãe. Eu falei, vou fazer o teste com a minha mãe. Você fez o teste com a sua mãe? Cara, a minha mãe é muito engraçada. Porque assim, ela é aquela mãe que não defende o filho mesmo. Minha mãe é muito engraçada. Então ela acaba comigo, assim, tudo que eu faço de vídeo com a minha mãe, tipo bomba, porque sempre o povo gosta de ver ela brigar comigo, de gritar, de fazer essas coisas. Nossa. E aí, foi muito engraçado. Eu fiz com a minha mãe e gostei. Depois eu fiz outro, achei legal e gostei. Fiz com o guitarrista Vini Costa, e aí não parei mais. Já fez agora 7 anos. 7 anos. O programa do Barró, estou nessa nova temporada também. Certo. Que tem sido muito bom. Como sempre, abordo vários assuntos bem aleatórios. Não está preso ao meio gospel. Você abrange todo tipo de assunto. Não deixa de ter conteúdo cristão. Isso não deixa. Certo. Eu não vou deixar de convidar um pastor, uma equipe de louvor, alguém. Não, isso nunca vai deixar de ter. Certo. Entendeu? Mas tem todo tipo de assunto. Assim como eu vou falar com uma banda que seja secular, eu vou falar com uma outra que seja gospel, ou com uma outra que seja católica, com o que for. Então, é só levando mesmo informação para as pessoas e sendo bem aleatório, né, no caso. Porque, como eu falei, já venho de uma rádio que era secular, eu já tenho um público que é assim. Então, é uma mistura, né? Certo. É que nem na emissora de TV. Você vê que a pessoa está lá, ela fala de todos os assuntos. Você vê o Serginho Grossman traz a Aline Barros, como ele traz a Ivete Sangalo. Então,
tem isso, né? Então eu pensei nessa linha, né? E aí eu criei o programa do Barró e fiz um e achei legal, como eu falei, tá aí até hoje, já tem 7 anos. 7 anos de Essa brincadeira. E existência. às vezes eu olho, Manuel, não sei se você fez isso já com a Visionária aqui também, você olha os vídeos, e eu falo, cara, como que eu falei com essas pessoas? Como que apareceu isso? Posso dizer, eu também tenho essa. E eu falei, tipo assim, sensação. cara, eu falei com aquele cara que fez o filme do Deus Não Está Morto, o ator lá, eu esqueci o nome dele agora, gente, como que é? É David? Não. Não. Aquele David loiro lá. alguma coisa, eu sei. Sorbo, acho que é Sorbo. E aí eu falei, coisa mano, assim. como assim? Aí eu olho pra algumas coisas e falo, mano, como assim? Eu já falei que é Cristina Mel, sabe? Aí eu olho e falo, caramba, já teve, por exemplo, Turma do Pagode no meu programa. Eu falei, como assim? Eu falo, mano, como que eu cheguei nisso? Aí depois eu fui vendo, eu falo, nossa, como que a internet teve esse alcance, né? Sim. E esse avanço. Aí eu gostei da internet, mas eu fico, olha, gente, eu sei que vocês ficam sempre falando isso. Barrol, quando você vai voltar para o rádio? Eu fico com dó. Tenho uns ouvintes muito fiéis, pessoas maravilhosas, que sempre perguntam se eu vou voltar para o rádio. Mas eu acabei gostando dessa coisa da internet. Olha aí. E a coisa do programa de ser do Barrol, que aí pelo menos eu convido quem eu quiser. Você traz a tua personalidade. Eu não tenho essa coisa de, olha, eu espero pela rádio, né? Assim, a rádio convidar, tem que ser no padrão que a rádio quer, então, né? Ou a TV. Então, eu gostei dessa coisa da internet. A visibilidade foi muito maior. Hoje, no Spotify, assim, e no Google Podcast, Apple Podcast, você já está até sentindo aqui agora com você também. Sim. Né? Nesse início que você está aqui agora, você já deve ter sentido que, nossa, olha que diferença. A gente até comentou aqui antes de começar, você falou do TikTok, falou assim, nossa, eu coloquei só o vídeo da chamada no TikTok e explodiu. Foi. Então, você vai vendo que você vai colocando, uma coisa acontece do nada. Que nem, por exemplo, a pessoa está lá na Alemanha ouvindo. É verdade. Né, Estados Unidos. Então eu tenho um público muito grande, principalmente na Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, África do Sul. Eu falo, mano, eu nunca saí daqui. O mais longe que eu vim foi aqui em Budas Artes, mas mentira, brincadeira. Eu nunca fui para um lugar assim. Né? Então o programa do Barró é isso, tem diversos assuntos e às vezes são bem polêmicos para quem está assistindo acha que é polêmico, mas eu falo, é o convidado que está dizendo, não sou eu. Eu fico só ouvindo. A responsabilidade do convidado. Assim, e eu trago os assuntos que para os outros são polêmicos, né? Mas tem aquela coisa de, olha, você filtrar, se você não gostar daquele assunto, espera que eu vou trazer um outro. As redes sociais saem do programa para ver o que eu vou trazer. Tem os cortezinhos que eu coloco Daqui a pouco antes. o Barrol vai anunciar as redes sociais. Entendeu? E aí, então, eu sempre falo isso. Falo, gente, para vocês não ficarem confusos, sempre vai ver. Um exemplo, hoje eu vou estar com um advogado, o advogado vai falar sobre alguma coisa. Hoje eu vou estar com, por exemplo, alguém dessa coisa do LGBT. Você já de antemão, você já preparar o público para eu já preparo o público convidado. Né? Sim, já preparo. Gente, hoje, às vezes eu até brinco, falo, que tema que vocês querem? Pô, falo, hoje você pode falar de LGBT? Eu trago uma pessoa assim, converso com a pessoa, normalmente eles divulgam o trabalho deles, tudo muito imparcial, assim, vai falar de eleição, trazer um político. Nunca fiz assim também, mas direto o povo agora está com esse tema, ainda mais agora que esse ano é de eleição, esse é com esse tema. Então, esse é o programa do Barró, tem uma mistura de tudo. Uma mistura de tudo. Daqui a pouco o Barró vai anunciar suas redes sociais, podem ficar ligadinhos até o final dessa entrevista aqui, que com certeza você vai ter muita história aqui para contar. Aqui, sim, tá certo? Enquanto a porta da garagem está sendo aberta aqui, a porta do estúdio está sendo aberta. Eu gostei disso, dessa espontaneidade. Gostou do cenário, Barró? Gostou muito, do cenário? Gostei aqui, eu também vou fazer uma como que é? A massagem, ou fazer a sobrancelha, é verdade, né? Você pode vir aqui, E sabe o que eu acho mais louco isso? Que tem cara, né, o Manuel, que acha que é aqueles machão que não se cuida, né? De, imagina, só acho que eu vou num salão desse, né? Eu vou num estúdio desse, fazer a unha, fazer alguma coisa. Eu falo, gente, mas é uma questão de estética, até de higiene, né? Sem dúvida. Mas tem muito cara que tem essa paranoia. De que eu vendo mais barato. Aqui, então, com certeza, é muito legal. E é muito bom, viu, gente? Você que está procurando aí, ó. Souilo, né? O nome do... Souilo. Vamos ver se eu tô bom de merchan? Rua da Emancipação, número 48, que eu vi você falando aqui do começo. Isso aí, olha aí. Então, Rua da Emancipação, número 48, aqui no centro de Budas Artes. Propaganda feita aqui. E a Cintia, as meninas aqui são muito legais, elas recebem a gente muito bem. E gostei. E é legal isso, essa espontaneidade, né? Hoje o povo tá com muito padrãozinho, né? É verdade, que nem você né? falou, tá abrindo aqui, tá abrindo. Exatamente. Aqui, até pra vocês verem o podcast Rede Perspectiva pode ter muitas surpresas. De repente, a gente vai gravar em um estádio. Tem outros lados do estúdio, aqui tem outros estúdios aqui de reserva. Olha, você tá chique, né? Então, você... Já tem vou aproveitar e fazer um merchan aqui. Chique. Se você quiser o podcast Rede Perspectiva na sua empresa... Você pode contratar a gente, pode entrar em contato com a gente, na verdade, né? Entra no nosso Instagram, @Rádio Visionária, para saber direitinho
como é, e a gente pode, quem sabe, agendar uma data para você, pra gente poder gravar, e aí anunciamos a tua empresa, enfim, estamos aqui à disposição. Mas, Sim. Barro, voltando, Sim. você com certeza tem muita história para contar. Tem umas histórias muito loucas. Vou perguntar para você a respeito de entrevistas, já que você falou que já entrevistou Sim. tanta gente. Nossa, já, muita gente. Tantas pessoas Muito. interessantes. Às vezes vão falar comigo, eu nem lembro. Eu falo, moço, desculpa, mas eu não lembro. Ah, não, você... não sei se isso acontece com você. Ah, você me entrevistou numa live, você fez não sei o quê. Eu falo, Rapaz, é eu tô começando a verdade. acontecer, tá Ou começando senão, a por acontecer exemplo, isso vai comigo. fazer uma matéria, né? Fazer alguma coisa assim, e você fez a entrevista com a matéria e com a pessoa naquele dia, e um monte de gente, você não vai lembrar, tantas matérias que faz. E a pessoa fala, não, foi na matéria lá, falou, é verdade, falou, mas desculpa, eu tinha esquecido que é com tanta Não, o gente negócio que quando vai falando. a gente encontra a pessoa Aí e depois eu aí vou você lembrando. olha pra pessoa, a pessoa olha pra você, eu fui entrevistado por você. Não, você lembra de Sim. mim, não sei o que, e você fica ali. Sabe aquele que tá como se fosse tela azul? Né? Ou Sim, então sim. que nem aqueles vídeos que faz aquela rodazinha ali Verdade, rodando. tela E azul. você fica processando. E agora, quem é? Oh, meu Né? Deus do céu, mas enfim. Mas voltando à pergunta, né? Isso. Tirando o foco da Já pergunta. fiz muitas já entrevistas. Exatamente, já fiz também muitas entrevistas, mas você com certeza também fez, assim como eu, muitas entrevistas. Queria que você contasse uma história interessante de alguém que você entrevistou, não precisa citar nome, tá? Mas de alguém que você entrevistou e que impactou você, ou que foi uma Sim. coisa engraçada, enfim, conta alguma história de alguma dessas entrevistas aí. Eu imagino que você deve ter um Engraçado, eu vou monte. lembrar alguma aqui depois engraçada. Mas assim, de entrevista marcante, cara. Olha, já teve diversas, mas eu acho que teve uma recentemente, não sei se foi 2023, acho que foi 2023, ou foi o finalzinho de 2022, uma coisa assim. Eu fiz a entrevista com o Jonathan, Certo. que é um... Que eu também trago, como eu te falei, eu trago vários assuntos assim também do nada, né? Ele é sobrinho de um amigo meu que estudou na época da escola, e ele falou assim, olha, o meu sobrinho é tetraplégico. Uau. E ele falou assim, olha, você pode fazer uma entrevista com ele, que meu, vai ser muito bom, você vai gostar. Eu falei, tudo bem, né? Eu falei, não tem problema, a gente vai contar a história dele. Não, e ele só deu essa informação, tá? Não me falou mais nada. Eu falei, gente, que eu vou conversar Falou que era tetraplégico. com o menino, o que eu vou conversar com ele? O cara só me deu essa informação. E ele, não, eu sei que você é bom, você vai desenrolar aí. E aí eu falei, não, tudo bem. Aí ele só me disse isso, chegou no dia, o menino chegou com uma cadeira, né, que é uma cadeira especial. A gente teve até uma dificuldade para levar ele na parte de cima, porque tinha escada e tal, mas a gente conseguiu, levou ele lá. E eu pensei que ele fosse assim desde quando ele nasceu. Imaginei que fosse isso. Mas não. Uau. Ele sofreu um acidente, né? Vamos dizer o que é um acidente. Ele estava no Natal, com os amigos, voltando para casa, ou estava indo na casa de alguém. E chegaram do nada, Manuel, atirando. Nossa. Uns rapazes chegaram atirando. Inclusive, acho que uma das pessoas morreram, ou foi mais de um, não vou lembrar toda a história agora. E aí ele sobreviveu, mas ele levou o tiro numa região onde ele ficou tetraplégico. Então ele não mexe do pescoço para baixo. Tem um pouquinho até de movimento, né? Ele faz fisioterapia, tem toda aquela parte, né, essa parte, né, de fazer fisioterapia, de estimular, né, para não ficar atrofiado. Acredito eu que seja dessa maneira. É isso mesmo. E a mãe dele, maravilhosa, cuidando dele sempre, levando ele em todos os lugares. Mas o mais curioso é que ele joga Free Fire, você acredita? Free Fire. Ele criou uma técnica dele, ele joga com a boca. Cara, é sensacional. E ele é maravilhoso no TikTok, viu, gente? Ele é famosíssimo no TikTok. E ele vai nessas expo de gamer, essas coisas, ele tá sempre lá. E a mãe dele leva ele em tudo. Então, cara, isso mexeu muito comigo. Por ele ser um menino muito novo. Acho que agora deve ter uns 20 anos, 18, não sei. Cara, assim, 21, alguma coisa assim. Ele é muito novo. E ele joga o Free Fire assim, você acredita? E aí ele criou tem essa coisa da esperança, né? Certo. De, olha, eu não vou ficar assim, olha, me lamentando. Eu senti isso nos olhos dele e percebi isso nele. Olha, não vou ficar aqui sentado me lamentando. Eu tenho que fazer alguma coisa. Olha, eu consigo tocar minha vida mesmo nessa condição. Então, essa foi uma das entrevistas que mexeu comigo, assim, que eu fiquei bem abalado com toda a história. Agora eu não vou lembrar tudo, mas quem quiser tá aí no programa do Barro. Que talvez você coloque o link na descrição, eu te passo. Beleza. Para quem quiser assistir esse programa, que foi muito legal.
Então a gente vê hoje, Manuel, que o cuidado de Deus em tudo, né? Esse menino, ele... Às vezes, só não, Então, não fica à querendo te vontade. cortar, essa questão de às vezes a gente perde alguma coisa e Deus consegue Sim, sim. isso repor, né? Por exemplo, a pessoa perde os movimentos das pernas, mas ele começa a adquirir a habilidade com os braços. Sim, Perde a sim. habilidade dos braços quando tá adquirindo com as pernas. É assim, Sim. é incrível. E assim, ele não se deixou abater por isso. É isso que foi o mais interessante em tudo isso, né? E ele não se deixou abater de, olha, eu vou seguir minha vida. E aquilo traz coragem pra gente, né? Que tá de pé. De que fala, olha, se ele consegue assim, e eu que tô de pé, que tenho essa condição, não vou dizer melhor do que a dele, mas eu tenho mais condições de andar, de fazer, e às vezes eu estou com preguiça, estou cansado, ou eu ponho uma desculpa, mas eu olho e falo, poxa, olha como que ele está, e ele está bem. Olha. E ele se sente bem, participa, e a mãe, como sempre, mãe é aquela coisa, né, mãezona mesmo, e ela não mede esforço, Manuel, ela leva ele para tudo quanto é lugar, e eu acho isso, assim, o máximo. Que interessante, que incrível. Uma história que realmente mexeu comigo, assim, mexeu uma que você falou contigo. agora eu lembrei, foi essa. Ah, que interessante, hein? Então qualquer coisa você manda pra gente. Sim, né? aí deixa o link na O link descrição. pra gente colocar na descrição aqui. Aliás, talvez a gente comece a colocar um QR Code, tá? Para as pessoas poderem acessar o nosso site. Sim, tá? Então, baixar um aplicativo da Rádio Visionária. exatamente, para baixar o aplicativo. Então, fiquem ligadinhos aí, quem sabe já nesse vídeo ou nos próximos, fiquem ligadinhos aí. Quem sabe já tem o QR Code aqui na Sim. parte superior, na parte inferior. Então, fica ligadinhos aí. Então, essa Você foi falou uma que tem outra das- história engraçada? Seria Ah, isso? engraçado, tem alguns. Cara, teve um dia que eu contei da Sara Brasil. É, cara, eu fui no banheiro. Assim, a Sara Brasil tinha um corredor muito grande para chegar até no banheiro, né? E aí eu falei, meu, eu preciso muito ir no banheiro. Aí tava tocando uma música do Thales Roberto, que era uma música até um pouco grande, né? Chama, acho que Meu Mundo, Novo Mundo, alguma coisa assim. Ah, tá. E aí eu falei, ah, meu, dá tempo de ir no banheiro rapidinho, né? Aí eu fui correndo no banheiro. Ai, E fui correndo no banheiro, mas eu deixei o som bem alto do estúdio, a porta bem aberta. Que eu falei, ah, se separar qualquer coisa, né? Até eu chegar no banheiro, eu volto correndo. E aí, beleza, eu fui no banheiro, tava ouvindo e tal, e a música rolando, tudo. Mas eu fui no banheiro para fazer o número 2, tá? Ai, Jesus. Não era Ai, meu não. Deus, E aí lá e aí eu falei, ah, essa música não pode acabar enquanto eu não terminar de fazer o que eu tinha que fazer. Ai, meu Deus. E aí, beleza, foi dando tempo e tal. E assim que eu tava já lá pra lavar a mão, né? A música baixou um pouco, mas eu acho que era a hora que ele ia ministrar, ou ele ia falar alguma coisa. Manuel, e eu saí correndo, eu falei, meu Deus, eu tenho que voltar a falar. E aí, quando eu cheguei perto, que eu abri o microfone, que eu fui falar, a música voltou assim. Nossa, aí ficou o som alto, e eu falando por cima. E aí eu dei um jeito de contornar, e a música continuou. Ai, meu Deus. Aí o que eu fiquei pensando era assim, meu, se de repente eu tivesse ali sentado ainda, né? Se eu tivesse ali diante do trono e de repente, pegaram o trocadilho, né? E de repente eu tava ali. Não, mas é pra pessoa entender, pra eu não falar explícito o que é, né? Uhum. Não zoando o grupo, não é isso. Mas aí eu falei, meu, se eu tivesse ali, como que eu ia fazer? Ia ficar, tipo, mudo, a rádio ia ficar fora do ar até eu dar um jeito de sair dali. Mas foi uma situação que eu não tinha o que fazer. Eu falei, meu, eu queria muito ir no banheiro. E para todo mundo entender, o locutor ele é meio solitário, principalmente nos finais de semana. Sim. Porque não tem ninguém ali, né? Na rádio durante a semana, beleza, tem o pessoal da administração, tem alguém, tem outra pessoa para dar um jeito ali. Mas no final de semana você não tem ninguém, então o que você vai fazer? Você tem que se virar. E às vezes você quer ir no banheiro, você está ali falando, ou se você está entrevistando alguém, você não tem como levantar, mano. É você tá ali na verdade. entrevista, né? Então essa foi uma das, mas essa foi uma que eu lembrei. A gente sempre lembra depois que acaba, né? Depois que acaba, fala, É não, eu assim lembrei de outra. Mas foi uma das histórias, assim, que eu lembrei, que eu achei, assim, meio que engraçada. Que eu fiquei coisa. pensando, falei, meu, se eu tivesse dentro do banheiro ali ainda, eu não sei o que eu ia fazer, ia ficar mudo. E eu não ia sair do jeito que eu tava correndo dentro da rádio pra Verdade, não tem nem como. arrumando as calças, né? Sai correndo, É. arrumando as calças. Não ia fazer isso, mas foi uma das histórias, assim. Engraçado. E já troquei nome também várias vezes. Já de trocou cantor. nome? Tipo, eu tava tocando Nossa. a Eixa lá, eu falei Fernanda Brum. Ah, Várias vezes cansado eu já fiz isso, já falei hora errado, entendeu? Várias vezes eu já fiz isso. É assim, já fui falar e dei um soluço,
na hora, assim, fui falar a hora e dei um soluço. Inclusive, meus amigos são engraçadinhos, que eles guardam Eles guardam isso de recordação? esses áudios até hoje, tá? Cara. Eles guardam esse povo aí, ó. Vocês são tudo engraçadinhos, eles guardam. E um dia eu também falei, tem uma música do Trazendo a Arca que chama Casa dos Profetas. E eu falei Casa dos Procetas. Saiu sem querer, Não é possível. cara. E eles me alopram mesmo, ficam me zoando até hoje com esse Casa dos Procetas. E teve um dia que o Luiz Arcanjo foi participar lá na rádio, e aí eu contei essa história pra ele também se divertiu. Eu falei, ai, cara, eu tava muito rápido lá. Na hora eu falei, você ouviu aqui, Trazendo a Arca na Casa dos Procetas? Aí eu, Profetas? Na Casa dos Profetas. Aí ele falou assim, olha, inclusive eu tô com um CD desse aqui. Eu vou te dar de presente, o Luiz Arcanjo. E autografou o CD e me deu. Eu Olha tenho aí, guardado até hoje. a males que vem pro bem. E eu tenho guardado até hoje esse CD do Trazendo a Olha. Arca autografado. Eu falei, só faltou ele escrever Casa dos Procetas. Que eu achei que ele ia entrar na zoeira e ia escrever. Mas não, ele só escreveu Só autografou lá e tal. mesmo. Ah, É um que cara legal. bacana também, super gente boa. Eu fui Luiz na Arcanjo. gravação do último álbum deles, foi no Boiódromo de Cajamar. Eu estive lá, fazendo a cobertura lá. Então, E essa é uma das histórias, assim, malucas, assim, que aparece do nada. Que interessante, incrível. Eu imagino que você tem muita história, né, dentro do Tem rádio. um monte, tem um assim, monte. assim, de cobertura. Você também faz cobertura, agora você faz Sim. coberturas, né? Inclusive a gente se encontra Sim. direto, né, em diversos eventos aí. Legal, assim, a ele gente pega meu conheceu. entrevistado, eu pego o entrevistado dele, assim. Às vezes eu fico brincando, eu falo assim, olha, gente, o Manuel tá roubando meus convidados. Eu falo, olha, se você deu entrevista pra Rádio Visionário, tem que dar entrevista pra mim também. Então, essa experiência também de cobrir eventos, essas coisas, como é pra você fazer isso? Cara, isso é muito legal. Eu nunca tive esse lado jornalístico, né? Sempre fui muito do entretenimento, da bagunça. E aí, essa coisa da matéria foi legal de cobrir os eventos. Então, eu me senti tipo um Márcio Canuto, essas coisas assim. Então, eu gostei dessa coisa de falar assim, cara a cara com as pessoas, de cobrir, de saber como que é os bastidores do evento. Isso é muito legal, porque eu sempre fui a pessoa que estive na produção, estive ali ligado nos eventos. Certo. Mas agora tá desse outro lado fazendo uma cobertura diferente. Ah, Então, para mim foi muito legal. Foi uma coisa muito bacana e tem sido muito bom. Hoje tem o canal chamado Barró News. Barró também News. Que eu separei, né? As matérias ficavam junto com o programa do Barró. sim. Aí o povo falava assim, mas eu queria ver a matéria. Eu falei, para o professor não ficar lá caçando. Então tem o canal hoje só com as matérias, Certo. que também são de vários assuntos. Por exemplo, um aniversário de uma cidade, ou um lançamento de um DVD, alguma coisa. Então, de todos os assuntos, né? Certo. Por exemplo, eu fiz cobertura também do carnaval, Aham. fiz cobertura também até de retiro de igrejas que também fazem sempre no Retiro carnaval. de igrejas, aí. Então, eu faço tudo isso, né? Misturo assim os assuntos. Então, o Barró News também tem esse lado mais um pouco jornalístico, mas com humor também. É bem legal. Que legal. Isso que eu faço. E aí, só as entrevistas como entrevista mesmo, mais longas, que aí é o programa do Barró mesmo, como sempre foi. Que interessante. Esse lado, né, do Barró, dessa experiência, né, com eventos, Sim. com rádio. E eu vou te falar que eu estou fazendo mais as matérias do que as... Tá fazendo mais matérias agora? Porque então, o povo tá achando legal esse lado jornalístico aí. Olha E aí. eu falei, é uma coisa nova, né, pra mim. Eu não imaginava que eu fosse fazer. Mas tem sido muito legal. Tem sido Interessante. muito bom. E eu tô curtindo ir no... E a gente tá se encontrando também em vários lugares. É né? verdade, a gente tá se aí em encontra no Canto diversos pela lugares Paz, aí. no Troféu Gerando Salvação. É verdade, logo Na Marcha aí. pra Jesus. Nossa, a gente ainda foi na do Rio de Janeiro, né? Nós nos encontramos no Rio de Janeiro, na Mano, Marcha para Jesus do Rio de eu Janeiro. não fui na daqui de São Paulo, mas fui na do Rio. Até agora eu não entendi o que eu fiz. mas pelo menos eu fui em uma, Eu vai. também, eu fui. Mas eu fui em uma. E eu falei, cara, que doideira. Eu não encontrei o Manuel na de São Paulo, porque eu não fui, mas encontrei ele aqui na do Rio. Mas legal você também fazer isso. Você cobriu a daqui Sim. e com a Rádio Visionária também cobriu lá na do Rio. A Foi gente muito foi, legal. já tá indo em vários, fomos até em Curitiba já. Curitiba, fui cobrir o Verdade, o foi mesmo. Gospelmente, né? O festival do Gospelmente, a gente foi lá. Que Aliás, um legal. abraço. Gerson Nunes, um grande abraço, Ele meu é amigo, muito bom. parceiro do Gospelmente. Ele faz um trabalho muito legal. Eu também gosto muito. Eu acho É. que todos nós gostamos do Gospelmente, né? É e se verdade. diverte também com as palhaçadas. É né? verdade, com certeza. Ele faz umas coisas muito legal. Você tá olhando pro relógio, eu tô falando muito, né? Não, A gente tá chegando não, no final pode continuar, não, pode A gente vamos já tá continuar. chegando no Aqui tem, final. tem um tempinho ainda. Eu falei, não sei se acho que tem outro convidado aí nessa Acho que tem outro convidado outra chegando pessoa. vindo. Sei, É uma enfim. surpresa, Vamos né? lá. É uma surpresa, deixa eu ficar Barro, curioso. Pra gente poder partir pra parte final. Isso ficou meio... Essa caneca tá melhor do Aí, que as ó, minhas. pra Essa caneca você, tá melhor do tem que as minhas aguinha do aí pra programa. você aí, rapaz. Olha aí, estamos bem servidos aqui, ó, água e tal. Então, ó, o cenário.
É Gente, que legal. isso, aqui é a Rádio Visionária É água mesmo, tentando tá, gente, né? oferecer o melhor para os seus convidados. Nossa, gente, água saborizada tem aqui também, né? Tô brincando. É. Ainda, né? Ninguém fez essa exigência, né? Uhum. E sabe, tem uns artistas que é assim, né? Faz É umas ver- é? exigências, umas frescuras. É verdade. Mas parou. Não vamos, Ó, esse é o próximo, uma um próxima tema pauta. polêmico, né? Vai gerar uma polêmica aqui. Ô Barro, Eu achei mais aliás, polêmica. aliás, você também tem pelo menos eu vi em algumas partes, como você também já conversou comigo a respeito de um documentário. Você já fez um documentário, já produziu um documentário. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre esse documentário, que é muito interessante, né? Fala um pouquinho para quem está nos assistindo aqui. O documentário Choro de uma Criança, ele surgiu a partir do momento que eu entendi que não só eu fui vítima disso, né? É. Não, isso não é novidade, eu não tenho problema em falar sobre isso. Nunca tive. É que eu não divulgava muito isso antes, mas de 2010 para cá foi onde eu peguei mais firme nisso, porque foi aumentando muito os casos. E eu fui vendo a história de muitas pessoas que se conecta com a minha, né? Certo. Então, eu fiquei pensando no que eu ia fazer para ajudar os outros. Sempre vou muito em igrejas, em escola, palestra em vários lugares para falar sobre isso, então já estou acostumado. E é engraçado que uma vez com a psicóloga, eu conversando com ela super bacana, me ajudou muito na época também. Ela falou assim, olha, quanto mais você falar sobre isso, mais curado você vai ficando. Parece loucura isso, né? Parece Fala, mano, loucura, como eu mas ficar falando, isso eu é vou, real, isso é vou bíblico melhorar também, se eu tá? ficar falando isso toda hora. Porque a pessoa tem essa noção de que, eu vou ficar falando e, eu vou ficar remoendo, vai me trazer gatilhos. Mas tem coisas que não. Quanto mais você vai dizendo e você vai vendo os resultados de... Quando alguém chega, Manuel, e fala assim, olha, através da sua história, eu consegui me identificar, eu consegui falar para alguém, olha, eu sofro com isso guardado há muitos anos, nunca falei para ninguém. Você acredita que teve um casal, olha, quase sem querer eu falo o nome, de um amigo meu, né, um casal de amigos, que ele falou assim, olha, obrigado porque você fez esse documentário. A minha mulher passou por isso e ela nunca me falou. E hoje eu entendi certos tipos de comportamento com ela, no nosso casamento. Então, ele falou assim, olha, às vezes de noite eu encostava nela, né, casal, às vezes vai abraçar ou tá junto ali, né, à noite dormindo, e ela se assustava ou não gostava que encostava nela, e ele não entendia. E depois ela chegou nele e contou, olha, eu passei por isso, isso e isso, e a minha história é parecida com a do Barro. E aí ele ficou assim, surpreso, eu falei assim, moça, mas a gente tem tantos anos de casado, você nunca contou. E aí ele falou, agora eu entendi certos tipos de comportamento. Depois ela falou que procurou uma psicóloga, foi entendendo, e hoje melhorou mais a relação deles, né, nesse sentido. E aí você vai vendo, ó que coisa, né? Você vai vendo que muda a relação das pessoas. Você vê que ele falou assim, olha, eu entendi o comportamento da minha mulher, então eu fico muito feliz com isso. E são todo dia eu recebo mensagem, todo dia. Uau. É mensagem de denúncia, é mensagem de gente que fala assim, eu sei que isso está acontecendo com o vizinho da frente, está fazendo isso e isso com uma criança, e eu não sei o que fazer, eu quero denunciar. Uau. E tipo assim, tem aquelas mulheres que, infelizmente, Manuel, elas não acreditam. Imagina, é meu marido. Aí a criança que está inventando isso e quer acabar com o meu relacionamento, não está gostando dele. E, cara, isso gera um trauma, isso gera um problema seríssimo com a criança, né? Então, você que é mãe, sabe, procura conversar. Porque você pensa comigo, Manuel, se a criança não tem um contato sexual, como que ela vai dar um detalhe desse? Você fala, peraí, se a criança não tem isso, como que ela vai... Porque a criança é sincera, se você perguntar, ela vai falar. Sim. E a criança também vai dizer o que aconteceu. Olha, Perfeito. ele pediu para fazer isso, pediu para colocar a mão assim, para fazer tal coisa. Fala, mas como que a criança vai detalhar isso? Como que ela sabe? Se ela não viu em filme nem nada, eu não assisto nada em casa, não deixo ela ver essas coisas, como que sabe? Então, você vai vendo que tem um problema ali, você pode identificar. Mas, infelizmente, tem muitas mães, ou até mesmo o pai, que não acredita. Então, é difícil para a pessoa falar. Então, o que eu trouxe com esse documentário, na verdade, é um alerta para os pais. Eu levei um tempo para poder fazer. Não é uma superprodução. O que eu fiz foi algo muito simples e objetivo, né? Para que as pessoas possam ter essa alerta, os pais tenham essa alerta de que, olha, eu preciso ter mais essa conversa com meu filho, eu preciso ficar mais atento aos sinais. Fica assim, por que, né? Uma das coisas, por que esse menino está sempre longe desse tio? Por que ele não gosta? Por que ele tem pânico?
Por que que essa minha filha, nossa, tem pavor desse primo, por exemplo, um primo mais velho? Porque, nossa, a minha filha não suporta esse amigo do meu marido. Nossa, muito estranho. É ele chegar, ela fica num pavor. Aí você já começa a identificar. Começa a ficar desconfiado. Você entendeu? Aham. E isso não quer dizer que também não acontece nas igrejas, não, tá? Isso acontece também. Isso tem que ser dito mesmo, É viu, Manuel? verdade. Porque, verdade. infelizmente, Inclusive, acontece. Pessoas que dizem ser pastor e não é pastor, coisíssima nenhuma. E tá ali só de fachada e faz isso dentro da igreja. Fui em uma igreja já, até mesmo, a pessoa deu um testemunho sobre isso. Sim, e aí eu vou em igreja que fala assim, a gente acabou de receber um pessoal aqui, tipo, 10 adolescentes que passou por isso, e a gente não sabe o que fazer. Você já passou? Ajuda a gente pra gente fazer alguma coisa? Uau. Então, direto eu vou em igreja, escola, então direto tem isso. Então, eu acho legal isso, né? Uma vez eu fui na igreja que o Newton era, lá no Jardim Itaiangá, lá no Rio de Janeiro. Aham. E aí ele me convidou para poder, ele e a Érica, né, e o Henrique me convidaram para poder falar com os adolescentes de lá. Quando eu cheguei e falei com os adolescentes lá, como terminou né, toda a palestra lá, o culto e tudo, alguns adolescentes vieram me procurar no final e falaram assim, olha, isso aconteceu comigo. Uau. E aconteceu isso e isso. E as histórias, às vezes, são muito mais sinistras do que a minha, Manuel. Assim, são coisas muito mais sinistras. Uau. E aí eu fiquei assim, assustado, tudo. E tem história que mexe com a gente. Então, tipo assim, eu não posso nem chorar na frente das pessoas. Eu tenho que ser firme, que é uma coisa muito difícil. É bem E tem dia que o meu psicológico não tá legal para isso. Aí quando eu chego em casa, eu começo a pensar na história das pessoas, eu penso como foi difícil a coisa e tudo. Aí eu desabo, às vezes, de chorar. E ninguém vê isso. Né? Então, às vezes a pessoa fala, você é brincalhão, você tá sempre assim. Eu falo, não, mas tem hora que acontece isso mesmo. E tem dia que eu não tô legal para falar disso. Sim. Tudo bem que aqui também aconteceu espontaneamente, não tem problema, aí eu falo. Aham. Mas tem dia que eu não tô legal para isso, mas eu falo, tudo bem, eu tenho que fazer isso, porque eu sei que pessoas estão precisando ouvir Aham. e tem que ter esse efeito. Então, essa coisa de você ir falando, eu fui me curando, como falei, e fui ajudando Que outras legal. pessoas. Então, eu estou muito feliz. Já recebi ameaça de gente, tá? Ah, Fazendo isso, já me mandaram mensagem falando um monte de coisa. Então, eu nem ligo. E eu ando na rua normalmente, não estou nem aí. Sabe, eu não ligo. Falei, podem fazer o que quiser. Falei, mesmo que eu morrer, um doido venha querer... Você Falei, mas quer eu vou deixar morrer... um legado. Isso, eu vou morrer sabendo que até o final eu lutei pelas crianças. Que legal. Eu lutei por essa coisa do abuso infantil. Inclusive, agora no mês de maio, né, nesse ano, tem o mês da conscientização do abuso infantil. Sim. Então, as Tá. pessoas têm aí hoje o Disque 100, entendeu? Para poder denunciar Aham. e fazer isso, entendeu? Não deixe de denunciar, tá? Não deixe de fazer isso, por favor. Você pode até perdoar, sei lá, o que for, mas não deixe de ter a denúncia. O cara tem que pagar porque ele fez. Ou a mulher, porque muita gente acha que mulher não faz isso, tá? E o que tem, Manuel, de números de creche, com mulheres fazendo isso, são inúmeros BO, inúmeras coisas com mulheres fazendo isso em creche. Meu Deus. Então, às vezes, parece louco o que eu vou dizer. Mas você deixar o seu filho com um estranho é menos ruim do que com familiar. Uau. Porque, assim, 90% dos casos é sempre um familiar. Entendeu? Caramba. Então, a gente tem que ficar muito atento a esses sinais, Manuel, porque é muito difícil. E para reparar esse trauma com a criança leva muito tempo. Puxa vida. Ô Barro, como é que as pessoas podem acessar esse documentário? Sim, ele está disponível no YouTube, né? YouTube. É só colocar lá, documentário Choro de uma Criança. Tem a parte 1, que ele foi feito, inclusive, vai fazer 5 anos esse ano. Foi feito em 2019. Certo. E aí lá eu conto um pouco da minha história. E tem história de outras pessoas também que passaram por isso. Certo. Então, no primeiro tem a minha história, tem o Jefferson, o Elias, a Érica e o Marcelo. Certo. Que também são pessoas maravilhosas, que abriram o coração para falar sobre isso. O Elias foi a primeira vez que ele tinha falado sobre isso. Então, a história de cada um é sinistra. Vocês têm que assistir aí, gente, para vocês verem. E na pandemia, quando chegou 2020 teve a pandemia, eu quis fazer uma segunda parte. Né? Eu quis fazer porque agora perguntando, não vai ter mais isso? Falei, vai virar uma série, né? Falei, história que não falta. Falei, pessoas para contar, gente. Falei, não falta. Falei, vai virar um Grey's Anatomy, vai ter várias temporadas com muitas histórias, né? Aham. E aí eu fiz esse segundo, que foi com a pandemia. Então, cada um gravou na sua casa e teve essa produçãozinha, foi até legal. Certo. E aí, esse segundo tem a jornalista Fernanda Veiga, que ela contou a história dela. Aham. Só para você ter uma ideia, para vocês terem um spoilerzinho rápido, isso aconteceu com a Fernanda.
que também foi a primeira vez que ela falou sobre isso, assim, Uau. abertamente, né? E anos depois, quando ela estava com a filha dela, aconteceu a mesma coisa, Meu Deus. com a filha, Olha, né? Então, e foi a mesma pessoa ainda, que fez com ela, fez com a filha. Só para vocês verem como as histórias são pesadas, sinistras, tá? No primeiro tem a da Érica, que o cara comprava pizza, pô. Dava pizza para ela e fazia as coisas lá. Misericórdia. E a mãe nem percebia, tipo assim, aqui não tem pizza nessa casa. Ele falava, olha, você gosta de pizza, então eu vou trazer pizza para você. Sabe aquele papinho? Daquele papinho só pra jogar, Para querer ganhar a criança e tal. E aí nesse segundo tem a história da Fernanda, tem a da Jéssica, que ela passou por isso com o próprio pai. Meu Deus. Inclusive o pai dela foi preso e tal. Essa aí também a história é sinistra. Eu imagino. A Fernanda, a Jéssica e a Andressa Cordeiro. Andressa Cordeiro. É a cantora Andressa Cordeiro, Ah, que também a história dela é bem pesada. caramba. Assim. E aí, eu não lembro se tem mais alguém, agora até esqueci, já faz tanto tempo. Enfim. E aí tem lá, vocês vão, porque eu fico dando muito spoiler também. E aí tem a história de cada um. Então tem a parte 1 e a parte 2. E o Tom Carf, maravilhoso. Tom também Carf participou. eu soube da... Participou assim, deixou a música Choro de uma Criança ser meio que a trilha praticamente a trilha, porque levou o nome também da música, né? O documentário. Sim. Chama Choro de uma Criança. Gente, por favor, escutem essa música do Tom Carf, chama Choro de uma Criança. Legal. E eu quero muito agradecer a todo mundo que sempre deu um apoio. A Bianca Palharim, maravilhosa, me ajudou na divulgação. Foi a primeira rádio que eu divulguei. Foi a Rádio Feliz com a Bianca. O Roberto Azevedo com Super Gospel. Olha, tô até arrepiado. Roberto Azevedo o Newton é um cara Barros também com Sala Musical. O Marquinhos do UAU. Cara, todas as pessoas assim... foram maravilhosos comigo. O Fábio Zamana, da Rádio Transmundial. As 2 vezes eu participei com eles também. 2 vezes que saiu o documentário. Foi, assim, maravilhoso. Maravilhoso. O pessoal do Rio de Janeiro também, o SBT do Rio de Janeiro. A TV Petrópolis também. Olha só. Sabe, o povo veio mesmo. Eu fiquei tão feliz com a divulgação. Foi muito legal. As pessoas abraçaram muito esse projeto e até hoje o povo abraça. Pergunta se vai ter mais. Eu vou tentar, gente, fazer mais um. Vou tentar, não vou prometer. Mas eu vou tentar, porque eu tenho material para isso ainda. Tem muitas histórias ainda, muitas pessoas que passaram por isso. Então, foi um marco, assim, na minha vida. Participei, assim, fui indicado para aquela feira FIC, né? FIC. Que eu fui indicado na época lá e... Tudo bem que eu não ganhei, não participei de nada lá, mas fui indicado, as pessoas falaram lá. E eu fiquei feliz, falei, poxa, parar numa feira de cinema, né? Então, para mim foi muito legal, foi muito marcante. E assim, quem realmente ama o seu filho, ama a sua filha, vai assistir esse documentário, pode assistir com a criança junto, porque a linguagem dá para explicar para o filho. Né? Eu acho que quanto mais a gente falar desse assunto, você consegue evitar. Acho que acabar de vez, a gente não vai conseguir acabar. Claro. Mas você consegue evitar. De, olha, você falar para o seu filho, olha, quando chegar alguém e fazer isso, você não deixa, corre aqui, fala para o pai, fala para a mãe. E o pai acreditar, o pai ou a mãe acreditar. Certo. Porque é muito difícil. Para reparar esse trauma, o Manuel, é muito difícil. Muito, muito, muito mesmo. Vida. E rapidamente, que eu sei que eu falo muito, não. Essa é a última história, que talvez seja até um corte aqui agora. Um dia eu estava em casa, 2 pastores amigo meu, falou assim, olha, você pode vir ministrar, falar isso aqui na nossa igreja, sobre a sua história, sobre o seu testemunho e tudo? Eu falei, tudo bem. E fui, né? Não tem problema em falar. Quando eu cheguei lá, eu falei e tal, vi que tinha uma galera chorando, vi que foi, nossa, uma coisa bem assim, forte, né? E chegou no final, eu falei assim, pastor, eu falei alguma besteira, fiz alguma coisa? Eu falei, vi a reação da igreja um pouco estranha. E ele falou assim, olha, Wellington, eu assumi essa igreja tem 1 mês, ou era 2 meses. Eu falei, não, tem 1 mês que eu assumi essa igreja. E ele falou assim, porque o pastor que estava aqui foi expulso. O pastor que estava aqui abusou de uma pessoa aqui na igreja. Aí caiu a ficha na hora. Eu falei, a família da pessoa está aqui dentro. Ele falou assim, tá. E se eu tivesse falado para você antes, talvez eu não ia conseguir falar. Eu falei, pior que é verdade. E aí ele falou, tá aqui dentro. Por isso que está esse mover todo aí, esse chororô todo, e você contando tudo, a sua história de superação. Então, isso para mim não tem preço, Manuel. Não tem preço. Não tem dúvida disso. Então, para mim foi muito bom, foi uma experiência muito forte. Depois, quando ele me falou isso, eu fui embora, assim, com a minha cabeça a mil, assim. Imagino. Porque eu falei, caramba, eu contribuí de alguma forma. E a menina que foi a vítima estava lá no dia. Puxa vida, às vezes a gente tem que tocar no assunto para poder ser curado.
Sim, e às vezes a igreja tem medo de falar, o povo tem medo, não tenha medo de falar. E às vezes o pai ou a mãe, Manuel, tem medo de falar disso, seja cristão ou não. Você tem que conversar com o teu filho, explicar Sim. para ele o que é. Porque se você, como pai ou como mãe, não explicar o que é a questão do sexo, essa coisa, eles vão aprender de uma outra forma lá fora. Ou senão, eles não vão entender e vão ser enganados por essas pessoas que chega dando uma pizza, que chega dando um brinquedo e vai se aproveitando. Quando você já fala, olha, não pode, ninguém pode tocar aí, nem seu pai, nem ninguém, nada. Quando você explica isso para a criança, quando alguém já vem querer fazer uma gracinha, ele já Ela sai já- correndo, já grita. Quando você tem o seu pai e sua mãe como seu herói, Importante essa dica. você não vai de jeito nenhum. Você não vai de jeito nenhum ter medo de nada. Porque você fala assim, não, meu pai e minha mãe vai me defender. O triste é quando o pai ou a mãe abusa também, né? É. E aí, bem quem é que pesado. vai te defender? Então, as igrejas têm que estar muito, muito preparada para isso. Porque pode chegar muita gente arrebentada, né? Aham. Destruída por causa disso. E você tem que ter aquele coração, aquele amor para poder receber. Que interessante. Barró, quero agradecer muito por Eu ter que agradeço, por falei estar demais aqui. aqui. Eu acho que foi a no única pessoa que falou uma podcast. hora aqui, né? Não sei quanto, mas o que importa é que você trouxe muita história legal, coisas importantes, né, para as pessoas poderem refletir um pouquinho também. Barró, então fala para nós, fala para o pessoal que está nos assistindo aí, suas redes sociais, como as pessoas podem te encontrar, assistir os teus vídeos, enfim. É o Sim. teu momento agora. Olha, cara, então, para quem quiser seguir nas redes sociais, é tudo Wellington Barró, né? Wellington Barro, tem como pôr o acento, então ficou Barro. É. Ficou Wellington Barro. É. E programa do Barro também. E Barró News também, Barro News também. Para quem quiser seguir, acompanhar. E muito obrigado. YouTube também é tudo isso. É programa do Barró e tem lá as entrevistas. Tá também lá no programa do Barró esse documentário. Ok. Assim que você abre já a Página. página no Página. YouTube, já tá lá o vídeo como destaque. Ah, legal. Você já pode entrar lá e assistir, né, a esse documentário que não é, como eu falei, não é uma produção nossa, Steven Spielberg, mas é muito legal, é muito interessante e foi uma das maiores experiências que eu pude ter na vida com isso. Que Foi muito interessante, legal. que legal. Barró, muito obrigado de verdade. Tamo junto aí, nós somos parceiros aí, amigos. Sim, você é muito de legal. longa data. E eu gosto muito da Rádio Visionária. Baixa o aplicativo, viu, gente? É isso aí. Então, você que está nos assistindo aqui, assista essa entrevista aqui. Eu espero que você tenha sido edificado, refletido um pouquinho sobre os assuntos que nós tratamos aqui. E com certeza vamos trazer muita coisa legal aí. Você acesse o nosso canal no YouTube, já se inscrevendo. Na verdade, você está no YouTube. Se você não estiver no YouTube, plataformas digitais, áudio, enfim, vai lá, acesse o nosso vídeo, os áudios, né? Então já se inscreve em tudo quanto é lugar para você poder, de alguma forma, poder assistir e ouvir cada entrevista aqui que você vai ser muito edificado. Acesse o nosso site, tá? Você lá também pode ouvir a nossa programação, www.radiovisionaria.com.br. Também você pode baixar o nosso aplicativo ou ouvir também através da Radiosnet ou da Deezer, tá? Você pode ouvir a nossa programação. Então, se inscreve no nosso canal do YouTube, acesse tudo que tem direito aí, siga as nossas redes sociais, TikTok, Instagram, Facebook, tudo, para você poder receber tudo que você tem direito aqui através da Rádio Visionária e do podcast Rede Perspectiva. Muito obrigado a você que nos assistiu aqui. Vamos ter muito mais aí. Deus abençoe. Tamo junto. Rádio Visionária é nóis.